Que da hora. É muito da hora isso aí, porque minha irmãzinha pequena, tipo, a Isa, né, quando ela era pequena, ela tinha asma. Então direto ela tinha umas crises e minha mãe pegava e, pô, a mãe desespera, né, porque vê a criancinha com falta de ar e tal. E, tipo, quando minha mãe encontrava médico que acolhia, a gente falava, calma, mãe, não sei o que, já dava, tipo, uma ufa. Porque às vezes tem médico que não te passa isso. Aham, eu sei. Tem gente que é mais técnico mesmo. Isso não é um problema. A gente não pode criar, sabe, Igor, uma, uma cara pronta para o médico, porque tem paciente que prefere um médico mais técnico que não se envolva, né? A questão é a situação. Foi o cara que conseguiu te atender bem na situação? Eu sou um cara que eu me empatizo pelo paciente. Eu acho que para mim, quando você pergunta assim, qual que é a tua característica mais marcante em relação ao que você exerce profissionalmente? Eu me sinto na pele do paciente. Então, aquela dor dele é minha. E eu tento entender quem é ele para poder tratá-lo, para poder consertar ele do jeito que ele precisa. E se eu não puder consertar, se eu não tiver conserto, para poder pelo menos consolar. Porque isso também faz parte do trabalho do médico. Você está junto da pessoa. E dentro de situações como essas, né, cada pessoa ela tem o estilo de médico que ela procura. Tem médico excelente tecnicamente, mas que tem um contato mais complicado. Outros médicos têm um ótimo contato, mas tecnicamente os caras são terríveis, né? Que é o que o pessoal está reclamando agora. Ah, porque você é médico de Instagram, isso. E realmente, tem gente que é fraco tecnicamente, né? Profissão é profissão, Igão. Uhum. Tá? Você tem bons profissionais, você tem profissionais regulares. Sim. Né? Ninguém tá isento disso. É, né? porque tem médico que se forma com 7 e com 10, né? Também tem essa, né? Agora precisa ver no que ele formou com 10 e o que ele formou com 7. Sim, entendi. Né? Na minha faculdade era assim, a nota para passar era 7. Né? E às vezes, né, o melhor cara não é o que tem 10 em um e 7 em outro, mas é o cara que tem 9 em todas. É o cara equilibrado. Você tem que ter a empatia certa com o paciente, porque senão você deixa o paciente ansioso. Você tem que ter um grau de tecnicidade importante, porque senão, se você for absolutamente técnico, às vezes você faz você toma uma decisão sem conversar com o seu paciente, porque você acha que como você sabe realmente aquilo é o melhor. Não é bem isso que a gente faz. O médico ele é um auxiliar do paciente, ele cuida do paciente, né? O médico serve o paciente, o médico ele está dentro das profissões de servir a humanidade. Por isso que a medicina ela é um bem da humanidade, ela não é uma propriedade do médico. É isso que as pessoas precisam entender. E isso, por que isso precisa ser entendido? Porque num cenário como a gente viveu desse pandemônio, né, o médico foi o que menos falou. Eu vi jornalista batendo boca com o médico. Ah, mas veja bem, cara, não interessa, o cara é médico, ele sabe o que é atender um paciente. Aonde que é o ambulatório que esse jornalista atende? Né? Me fala, quantos pacientes ele atendeu? E desculpa, mas isso conta. Né? Ou você chama o eletricista para consertar o encanamento da sua casa, você chama o pedreiro para consertar seu carro. Aí fica esse monte de político e jornalista falando abobrinha na TV querendo colocar médico contra médico. Primeiro que médico nunca concordou. Por que você tem uma junta médica, mítico? Não é para todo mundo concordar, é para as pessoas discordarem racionalmente. E aí, das discordâncias, você achar um caminho em comum, aonde você tenha uma melhor decisão. Médicos estão acostumados a fazer isso há centenas de anos, pessoal. Né? E aí, de repente, vem um jornalista chucro que quer que tenha unanimidade. Pô, primeiro que toda unanimidade é burra. E segundo, quem é ele para poder fazer um julgamento do que está acontecendo ali? Então, eu fiquei possesso do que fizeram com a medicina nesse cenário. E mais, me mostrou o quanto a maioria dos políticos do Brasil, eles não conhecem a sua população. Eu trabalhei 12 anos no SUS, Igão. 12 anos no Vila Maria. Sabe que eu atendia a gente lá? Que chegava para mim no pronto-socorro e falava assim, pelo amor de Deus, doutor, não me põe na caixa porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso comer. Teve um sujeito que eu tive que fazer um procedimento na sala de emergência porque não tinha vaga no centro cirúrgico, porque ele falou, doutor, se o senhor não resolver isso aqui agora, eu não vou ter como ir para outro lugar para me tratar. E eu trabalho amanhã. Cara, o que você faz? Nossa Senhora. Vai atrás de resolver. E aí? E ele estava certo. Igão, se eu fosse colocar ele na burocracia, ele ia marcar para o ambulatório de especialidade, para não sei o que, ele tinha uma lesão que eu sabia tratar. Por mais que fosse uma lesão de subespecialista, era uma lesão de mão. Né? Por mais que fosse uma lesão de subespecialidade, já a nível, né, um pouco mais aumentado, por um acaso era uma coisa que eu sabia tratar.
pô, sorte dele, né, e sorte minha que eu pude ajudá-lo. Né? E a gente faz essas coisas. A gente faz essas coisas porque, sabe, é você tratar o paciente. É aquilo que a gente estava falando no começo. A pessoa não é uma doença, a pessoa é uma pessoa. Se você não sabe separar as coisas e lidar com a pessoa de acordo do que ela precisa, cara, talvez você não esteja fazendo seu papel número 10 ou nota 10. Né? Às vezes você sabe tudo que é pra você, mas você não sabe explicar. Aí não dá. Eu tenho Calma uma... aí. Fala aí. Antes de você tá sua dúvida, eu vou falar do nosso patrocinador mítico. Que Ativa. inclusive foi por conta da Ativa que o Paulo está aqui. Muito obrigado, Ativa Investimentos, que trouxe. Nossa parceirinha. Ó, nosso parceiro também. E falar pra vocês, rapaziada, que vocês conseguem investir seu dinheirinho no Tesouro Direto, certo? Por apenas a partir de R$30. Trintinha. A partir de 30. A partir de 30 você começa a investir seu dinheiro e cuidar da sua graninha, que pode ser uma renda para quando você precisa de uma emergência, porque o Tesouro Direto ele rende legal, certo? Dá mais agora que gasolina tá R$7, tá arroz. Tá 40. É mesmo, fui encher o tanque agora, apavorei. Quilo, Mano, tá muito caro. o quilo da carne, sei lá, doa 100, cara, tá quase 50 conto. Então, rapaziada, vamos cuidar do dinheiro, vamos ter uma educação financeira bacana. Então comece a cuidar do seu dinheiro e Ativa Investimentos te dá a oportunidade de investir em tudo o que você puder. Link na descrição e QR Code na tela. Tem Ou eles vão te atender no WhatsApp. Exatamente, isso rapaziada. é diferenciado. Os especialistas estão lá prontinho pra te atender, pra entender o seu perfil. Falar assim, pô, Perdigão, tem essa grana aqui, dá pra você ir mais aqui, mais ali. Então vai lá, sempre tanta burocracia no WhatsApp. Invista no Tesouro Direto a partir de R$30 que vai lucrar legal, certo? E agora você pode tirar sua dúvida, Mítico. Sempre quis perguntar isso para um médico. Olha, a gente conversa aqui diariamente com muita gente. Músico, o cara fala, desde criança eu cantava. Ou um DJ, ou um produtor, desde criança eu batia, eu usava teclado. Ou um youtuber, desde criança sou bom na comunicação, mexia com câmera. O que desperta no médico, principalmente o que você pode falar por você, o que despertou em você para você ter essa carreira de tipo assim, não, eu quero essa profissão, eu quero ser isso, isso e isso. Por que desperta numa pessoa algo tão vamos dizer assim para nós que somos leigos, algo tão difícil? Fazer cirurgias, tratar das pessoas. Por que despertou isso em você? O que foi isso? Sabe, Mítico, eu penso isso há décadas, para te falar a verdade. E eu cheguei numa resposta parcial, porque eu acho que a gente nunca tem a completa compreensão do que realmente leva a gente a fazer as coisas, né? Porque parte impulso. Você faz, né? Você acha que eu com 17 anos falei, vou prestar vestibular para medicina porque eu vou ser médico do esporte, ortopedista, traumatologista, né? Eu vou atender em tal hospital, vou operar no outro, vou ter minha clínica. Cara, é impossível nessa complexidade. Uma parte foi impulso. Agora, o que eu acho que é fundamental para todo médico e que para mim é uma coisa, é uma constante da minha vida e que às vezes eu me afasto um pouco das pessoas e tento me preservar em relação à fama. Né? Porque uma coisa é sucesso e outra é fama. Sim. Né? Sim. É justamente o quanto eu sou capaz de ter empatia pelas pessoas e quanto a dor das pessoas consegue me marcar. Né? E isso pode acontecer por várias coisas na nossa vida. Né? Eu tive alguns casos que eu vivenciei, que eu protagonizei na minha família de situações caóticas de doença, né? E ainda na minha infância. E eu acho que isso com certeza motivou algumas das decisões em relação a isso. Agora, por exemplo, eu vejo meu irmão. Meu irmão, ele tem a mesma situação que eu, mas ele não passou por isso, né? Ele não passou por essas coisas do mesmo jeito que eu passei. Porém, quando meu irmão decidiu fazer medicina, a gente tem 10 anos de diferença. Né? Ele é mais novo ou mais... Ele é mais novo. Né? Quando ele decidiu fazer medicina, nós morávamos juntos. Né? A gente morava na casa do meu pai. Meus pais são separados desde que eu era molequinho. Né? E meu pai, no segundo casamento dele, teve meu irmão. Né? Com a Heloísa, que é uma mulher sensacional. É minha mãe também. Né? Eu acho que eu tive essa sorte também, né? E
O Guilherme, ele resolveu fazer medicina. Cara, eu assustei. Por quê? Porque eu falava muito bem daquilo que eu fazia. Você fala mal do que você gosta. Até o que é ruim quando você gosta é bom. Você né? fala assim, não, mas espera aí, é que, né, você vai ajustando. Arrumando o lado bom disso. Ou você cria a sua versão. É a história do copo vazio e copo cheio. Né? Não é que o copo tá meio vazio, tá meio cheio. Né? E eu senti um baita peso de responsabilidade. Aí eu decidi pegar o moleque e falei assim, então tá bom, então você vai dar um plantão comigo, moleque. Vamos ver se você tá com sangue nos olhos. Né? E o que eu queria ver? Eu queria ver qual que era a relação dele ou a reação dele, né, em frente ao paciente. E ele deu um plantão comigo, um plantão difícil. Pra vocês terem uma ideia, ele começou de manhã com uma fratura de fêmur, né, um acidente. Nossa. E aí ele observando eu passar uma tração esquelética, que é pegar e fazer um furo no joelho da pessoa com um pedaço, um palito de metal, para pegar e puxar e não deixar o músculo contrair, senão você não consegue colocar aquele fêmur no jeito do lugar de jeito nenhum, né? Então, Meu Deus, cara, mano. ortopedia, tem algumas coisas da ortopedia são bem brutas, né? Aliás, me lembra, depois eu vou te contar a história do Japão. Aí, cara, nossa, a história do Japão vai me levar pro inferno, tenho certeza. Não, depois você contar isso aí, conta do Japão. E aí o Guilherme gelou, né? Mas ele segurou a onda, foi até o final. E aí, o que foi o breaking point, né? 7 horas da noite, meu pai veio pegar ele. Eu olhei pra cara dele e falei, e aí? E ele tava esgotado, assim, né? Porque ele participou de tudo. Ele viu atender, viu conversar com o paciente, me ajudou a pegar material aqui, material ali. Ele realmente me ajudou, né? Essa era a primeira coisa que eu queria ver. Se ele teria proatividade. Por quê? Porque se aquele trabalho te envolve, isso já é sinal de que você se sente natural executando. Então essa é a primeira coisa que eu queria ver. Segunda coisa que eu queria ver, o nível de atenção dele para aquilo que estava acontecendo. Então se ele me perguntava, mas isso daí, você sabe o que é? Como é que a gente descobre? E agora, o que a gente vai fazer? E a terceira coisa, se ele entender o que é o objetivo do médico. Se você não entende o objetivo da profissão que você escolhe, é um risco tremendo você não gostar. E aí no final do dia, meu pai tava vindo pegar o Guilherme. Aquelas coisas que emocionam a gente, né? Porque, cara, você faz pra tua família. É o melhor que você pode fazer. Sabe? Você tava ensinando a profissão pro seu irmão, cara. Exatamente. Sabe? Como fazia nas madrás na época que inventaram a medicina, sabe? Era um negócio, sabe? É quase artesanal, né? Era o que eu podia fazer pra ele, né? Aí eu sentei com ele e falei, e aí? Esse moleque me vira e fala assim, cara, a gente é importante na vida das pessoas, né? Aí derrubou você, né? Nu. Eu parei, olhei pra cima, sabe quando você para de escutar todo o resto assim? Falei, puta, esse moleque entendeu. E por que ele entendeu? Primeiro, porque ele falou, a gente. Ou seja, ele já se colocou como um sujeito que lida com aquilo. Porra, isso é minha responsabilidade. E segundo, ele entendeu o objetivo dele, fazer diferença na vida do seu semelhante. Vai fazer medicina. Fez uma carreira maravilhosa, ele é um baita de um médico dermatologista, é um dos caras que mais manja de clínica que eu conheço. Assim, nível professor meu de clínica é o Guilherme. Então, sorte dos meninos da Santa Casa que pode ter ele como preceptor, porque ele é foda, meu. É foda quando você tem alguém interessado na profissão, tá ligado? Sim, que leva a sério, sabe, Igão? Porque é uma coisa que você faz, sabe? É a mesma coisa que você pega, faz seu prato favorito, o cara põe na boca e, ui, credo. Porra, velho. Tudo bem, tá no direito da pessoa, ninguém é obrigado a gostar de nada. Mas, pô, quando a pessoa gosta, pô, você fica feliz pra caramba. E hoje eu vejo o Guilherme assim como um dos melhores médicos que eu conheço, sem dúvida nenhuma, né? Eu coloco ele do lado de alguns professores meus de clínica médica, de tão bom que ele é. E me sinto feliz, por quê? Porque eu fui o cara que, sabe, eu podia fazer isso. Meu pai é físico, né? Ele é de outra área, o negócio dele é cálculo daquelas coisas que a gente não faz ideia do que é. Seu pai é Entendeu? físico. Físico. O que um físico faz? Cara, é um tipo de loucura profissional, sabe, cara? Porque ele tira umas coisas da sacola, tipo, ele fala assim, olha, veja bem, um elétron, ele é um objeto que quando você coloca no espelho, ele gira pro mesmo lado. Eu falei, oi? Sabe? E meu pai é o cara... Eu imagino um físico, o que eu imagino? Um cara muito inteligente. O cabelo bagunçado. É.
Sabe Ele tá sempre a milhão. Sempre assim, ó. Tá vendo? Você já tem desculpa pro teu cabelo bagunçado. Você fala, não, esse é o meu nível de inteligência que é aumentado. Acabou. Essa é uma desculpa boa. O que é engraçado, ele é o cara que senta aqui com a gente e ele fala assim, não, veja bem, porque o bóson de Higgs, aí você fala, É sério, ele é desses. cara, ele é... E ele consegue te explicar. Ah, isso é da hora. Cara, ele consegue sentar e te explicar. Conversa da gente, por exemplo, a gente senta pra jantar. O que a gente discute? A gente discute essas maluquices. Fala, pô, mas o efeito do condensado de Bose-Einstein, né? Ele senta e ele conta. E, cara, ele conta uma história... que você falou. Cara, ele conta uma marca história de que você fala, leite condensado. cara, física é legal pra caralho. Por que eu ficava quebrando a cabeça com aquela merda na época que eu tava no cursinho? Eu falei, merda, desculpa. Por que eu ficava quebrando a cabeça com esse negócio? Eu odiava física. Aí eu falo, Eu odiava física também. porra, tá louco. O que é o físico? É um cara que tem um poder de abstração, que é um negócio absurdo. Por exemplo, você vai ver física teórica. Física teórica independe de matemática. E aí? Suponha o quê? Essa energia, quanto, como, né? Mano, Tenta imaginar uma outra coisa. Por exemplo, quando você... Entenda que a escala, ela manda na nossa vida e no universo. Então, se você está falando num tamanho, por exemplo, de universo, planetas, é uma coisa. Se você está falando no tamanho de pessoas, é outra coisa. Uhum. E se você está falando no tamanho de um átomo, é uma coisa completamente diferente, não tem nada a ver. uhum. Vou tentar te dar um exemplo disso, né? Que foi meu pai que explicou. Ele falou, se eu pegar caldo de cana, eu faço álcool, não faço? Faz. Mas você consegue fazer álcool com uma gota de caldo de cana? Acho que não, né? Por que é caldo de cana? Acho que consegue. Mas numa proporção diferente. Será que você consegue? Com o Ah, instrumento mano, que você tem? E aí? eu eu acho te que dou- consegue. Eu não sei o porquê, Se mas eu pegar acho que sim. outras gotas do que precisa... Tá bom, então vamos Pega uma para tampinha, vamos para outro pega- exemplo. Hum. Você é feito de átomo, tudo bem. Ok, isso você lembra do colégio, beleza. Sim. Átomos são regidos por interações fortes eletromagnéticas e elétricas. Isso eu já não Certo. lembrava. É, Pois bem, vai com calma. agora, se você tem átomos que reagem entre si, né? Então você tem lá, né, o elétron, o próton, e eles têm uma rotação, eles têm uma força de atração. Por que, por exemplo, quando eu encosto a mão nessa mesa, o átomo que compõe a pele da minha mão não interage com o átomo da madeira da mesa? Isso que eu fico besta, quando eu descobri que a gente não encosta em nada. A gente não encosta em nada. Eu vi essa porra E como que também. a gente consegue pegar? Você entendeu? Sendo que a gente não encosta. Esse é o problema da escala. Então, quando você olha as coisas em escala, tudo muda. E o que é o físico? O físico é o cara que consegue enxergar essas coisas com clareza para ele conseguir postular o que são as leis que regem o universo. Tem coisa que até hoje a gente não sabe, talvez que a gente não tenha tecnologia para saber. Mas meu pai, o que ele fala? Ele fala que a maioria da física, 99%, foi descoberta até 1960. O resto é só aplicação daquilo que foi entendido, que foi ajustado. E, cara, se imagina, se a gente tem dificuldade para entender o que os caras entenderam em 1960, imagina os caras que estão aí hoje. É uma conversa de maluco, louco, né? né? De louco, né? Mas aí ele é o quê? Ele é professor? O que ele faz? Porque, tipo... Tá, Ele se tornou professor de física, né? Mas hoje ele trabalha com a minha mãe, com a esposa dele, com a Heloísa, né? E eles têm uma atividade relacionada a ensino, né? Eles trabalham com pesquisa, algumas coisas relacionadas à tecnologia, né? Ele é meio que, ele pega toda essa inteligência, essa experiência que ele tem e ele aplica em áreas com aplicações muito objetivas. Por exemplo, ele me ajudou a bolar um questionário, né? Porque se você não sabe o que você pergunta, você não sabe o que faz com Mano, resposta. Que da hora você fazer isso com o teu pai. Pois é. Pai, preciso fazer um questionário porque eu preciso perguntar para tantos jovens, né, o que é o interesse deles em entender. Eu tenho um projeto que chama Interligas, né, que ele junta medicina, nutrição, educação física, psicologia, fisioterapia e farmácia. E biomedicina. Então ele junta 7 áreas da saúde diferentes. Por quê? Porque o que eu estou percebendo? O menino ele sai formado da faculdade, só que ele sai com uma imaturidade profissional que é incompatível com a presença dele no mercado de trabalho. Ou porque ele não tem coragem de assumir a responsabilidade que é, ou porque tecnicamente ele realmente é insuficiente e a pessoa não vai querer se confiar nele, né? Porque trabalhar na área da saúde é um trabalho de confiança.
E uma das razões disso é que você precisa entender que a área da saúde é uma área multidisciplinar. Né? Medicina é um guarda-chuva grandão onde o médico está debaixo, mas ele não é necessariamente dono da medicina. Né? Debaixo das matérias médicas estão as ciências da saúde. Né? Só que se você não sabe o que o nutricionista faz, como é que você vai indicar ele? Se você acha, o nutricionista faz dieta. Tá, mas o que é uma dieta? Quantos tipos de dieta você tem? Né? E aí é aquele risco, né, que a gente chama de síndrome de Dunning-Kruger, que é o quê? É a incapacidade de enxergar a própria ignorância. Uma pessoa que não sabe nada, Igão, não é problema. Porque ela não se arrisca a fazer alguma coisa que ela sabe que ela não sabe nada. O problema é a pessoa que sabe bem pouquinho. Porque ela acha que sabe tudo que é suficiente para resolver aquilo lá. E conforme a gente vai ganhando conhecimento, o que vai acontecendo? É um fenômeno que a gente chama de corolário. Né? Essa condição vai mudando. Quando você pega um cara que sabe muito, ele não sabe te responder uma pergunta sem falar, peraí, deixa eu pensar. Por quê? Porque ele sabe tanta coisa que ele quer te dar uma resposta que seja precisa. Então, ele estima menos o conhecimento dele do que a ignorância. Quanto mais você estuda, na verdade, mais você tem dúvida. Então, o que a gente tinha? A gente tinha um monte de graduando, né, dessas 7 disciplinas, medicina, nutrição, educação física, biomedicina, fisioterapia, psicologia e farmácia, que saem sem saber trabalhar entre si, que não sabe certinho o que um profissional de educação física faz, que não sabe certinho o que um nutricionista faz, mas todos trabalham na área de performance esportiva. Né? Porque a minha área é medicina esportiva, uma das minhas especialidades, né, é uma das coisas que eu mais faço hoje em questão de volume, né? E eu percebi essa dificuldade do pessoal conseguir se entender. E por que tem briga? Né? O pessoal responde rápido, é briga de ego. Não! Se você tem conhecimento, você não tem ego. Eu achava que era ego. O ego, ele é desproporcional ao nível de conhecimento de uma pessoa. Quanto maior o conhecimento que ela tem, menor o ego que ela vai ter. É isso mesmo, acho que ela Lógico. se sente confiante. Exatamente. Porque o pensamento do cara que tem um cara que é muito inteligente, o ego dele é mais inflado, porque eu sou muito inteligente. Não, esse é o cara que é alguma coisa inteligente. É impossível você associar inteligência de verdade com arrogância. É diferente uma pessoa saber seu valor. Isso é uma coisa. Agora, isso que você mostra, ou esse pensamento, sou melhor que as pessoas, né? Ele vai contra até o que é o pensamento socrático do ser humano, né? O que Sócrates falava, né? Não existe ninguém melhor do que ninguém. E isso faz com que também não exista ninguém pior do que ninguém. As pessoas, elas são simplesmente diferentes. Então, se o sujeito ele tem esse comportamento, pode ter certeza, ele é ignorante em alguma coisa e muito ignorante. E principalmente quando ele rotula o que é o trabalho de um colega dele que está relacionado em outra profissão.